Só que, especialmente Trungpa Rinpoche, ele fez uma coisa muito inusitada. Ele fez várias coisas inusitadas, né? Mas uma das principais foi ele ter, de alguma forma, profundamente se interessado pela gente. A gente enquanto, assim, ocidentais, né? E quem diz isso não sou eu. Isso, Dzongzar Rinpoche fala sobre isso, né? Dzongzar, muito recentemente, ele disse, olha, o único mestre budista, assim, oriental, que realmente me convenceu, que se interessou por vocês, foi Trungpa Rinpoche. Porque a grande maioria dos mestres, dos mestres orientais, né, num certo sentido, é como se eles tivessem uma aspiração de que, no fundo, vocês virassem um pouco tibetanos, para enfim vocês praticarem o budismo direito. Virassem tibetanos, né? Então tem isso, assim, é como se a gente precisasse se moldar, uma coisa meio estranha, assim, que não diz muito respeito a nós, né? Então, Dzongzar, para falar sobre isso, né? Isso está nesse retiro agora que ele deu no México, né? Que se chama Shamatha versus Peyote versus Vipassana. É super divertido aquilo. Tá no YouTube, isso está aberto, né? Foi muito interessante essa fala dele. E o Dzongzar, ele diz assim, vocês querem ter uma ideia do que os tibetanos fazem com vocês? Aí ele pega um texto, tipo um texto assim que está do lado dele, né? Imagina, o Dzongzar era do Butão. E ele fala inglês bem, mas ele não fala espanhol, nem uma língua latina, né? E aí ele pega esse texto, que enfim, ele não tem a menor ideia do que se trata, aí ele começa. La pa ti ta pa. Aí fica todo mundo kkkk, né? Porque enfim, ele diz, vocês estão rindo, é? Pois é isso que os tibetanos fazem com vocês. Eles dão uma sadhana e aí ele faz bem assim. Aí vocês abrem a sadhana de vocês, aí vocês começam. Aí vocês começam a resmungar qualquer coisa. Então, no fundo, é como se para vocês realmente se transformarem em praticantes e atingirem a iluminação, vocês tivessem que ter uma cara um pouco tibetana para isso acontecer, né? E talvez ele, nas palavras dele, enquanto um mestre oriental, né, o único que realmente conseguiu fazer isso assim, de modo intenso, né, foi Trungpa Rinpoche, né? Porque ele realmente viveu a nossa cultura, assim, né? Ele vestiu o sapato, assim, né? Então, dentro desse processo dele, assim, né, que é um processo, uma linguagem antropológica, que é quase se tornar um nativo, né, no nosso caso aqui, né, enquanto nós nativos, né, ele fez uma série de leituras do budismo de modo muito aprofundado, mas ao mesmo tempo muito interessante por dentro da nossa linguagem, né. Então, Trungpa Rinpoche, ele vai apresentar, por exemplo, quando ele vai falar das 5 famílias búdicas, né, ele vai apresentar isso numa conexão muito próxima com como uma maneira também da gente lidar com as nossas emoções, da gente lidar com o que ele vai chamar das nossas neuroses, né, o que é muito interessante, porque ele está, num certo sentido, ele está nos ajudando a absolver a sensação de que a gente deveria se livrar de alguma coisa para, enfim, poder avançar, né? Então, por exemplo, a gente vai, dentro do caminho do ouvinte, quando a gente se depara com uma emoção tipo raiva, a gente vai encontrar, então, as instruções sobre como que a gente faz, ou para se livrar da raiva, ou então para nem poder cruzar com ela, né? Porque, enfim, aquilo é tóxico, aquilo é um veneno, então você, por favor, mantenha a distância, assim, né? Então a gente vai encontrar isso. No caminho Mahayana, a gente vai, então, começar um processo de purificação daquilo. A gente vai começar a tentar ver a vacuidade daquela situação, a gente vai fazer um caminho gradual, de modo um dia a gente conseguir purificar. Quando isso é apresentado de forma gradual, se a pessoa não cuidar, isso pode ser que ganhe um ar assim, quase que de esterilização do samsara, né? Como se a gente chegasse lá com um balde de água sanitária e começasse a escovar o samsara inteiro, né? Para ver se a gente tira aquela craca toda que está ali, né? Mas aquilo tem uma sensação assim, que aquilo está lá.
E eu estou aqui. E se eu chegar lá, eu me enveneno. Eu morro. E aí? Então vamos limpar essa sujeira aí. Então tem esse processo gradual, né? Que a gente vai paulatinamente limpando aquilo, né? Vai purificando, né? Só que aquilo às vezes pode ser uma coisa meio longa, né? Porque a pessoa pode pensar que a iluminação ela é simplesmente um produto final dessa limpeza, assim, né? Dessa grande esterilização do samsara, né? Como se aquilo tivesse que se tornar uma coisa quase asséptica, assim, né? Só que quando isso chega dentro do Vajrayana, do Tantrayana, eles vão dizer, olha, a raiva não tem problema nenhum. É só você olhar para ela, sem tremer. Mas se você olhar profundamente ali para dentro, você vai ver a natureza vazia daquilo. Então não rejeite e também não fique se construindo como um ser raivoso, como um ser qualquer coisa, imaginando que você vai ter que fazer alguma coisa, mas você simplesmente procure olhar para aquilo de modo profundo. Aí a gente vai ser convidado a fazer algo que nem sempre é fácil, porque isso vai trabalhar na nossa base de resposta dentro do samsara, que é a responsividade. A grande dificuldade é que tão pronto a gente quando olha para alguma coisa, aquilo já diz assim, né? Então é como se a gente estivesse andando na rua, assim, num dia quente, assim, aquele sol a pena batendo no coco. Aí a gente tá andando assim já, né? Aí de repente vê uma plaquinha assim, né? Sorvete. Pá! Era tudo que eu queria. Aí a gente, entra, né? Só que, o que acontece? Se a gente simplesmente for assim de modo inconsciente dentro daquilo, a gente perde a capacidade de contemplar como que uma placa, às vezes até meio tosca assim, escrito por causa assim, picolé, né? Como que um pedaço de madeira assim, né, com os garranchos assim, produziram todo isso. Ah, que maravilha, era tudo que eu estava. Ou seja, a pessoa viu um garrancho numa madeira e aquilo levou a pessoa para um outro lugar. Então a pessoa perde a capacidade de olhar para qualquer coisa de modo muito profundo, porque tão pronto ela bate o olho que ele tem uma tecla, uma seta dizendo agora faça isso. Aí a gente vai lá e faz. Aí depois agora tem outra seta, agora faça aquilo, agora aquilo outro. E assim a gente fica girando de uma seta para outra, né? Então às vezes o samsara ele é traduzido como essa experiência circular, né? Que a gente está sempre em movimento. Então a gente vai ser desafiado nisso dentro da meditação. Por isso que essa conversa toda ela é super importante para a gente poder firmar um pouco melhor a base da nossa prática e ao mesmo tempo iluminar um pouco como que a gente se distrai, né? Como que a gente vai simplesmente flutuando pelas coisas. E vocês vão ter uma coisa muito importante de olhar aqui, é que quando a gente começa a iluminar o samsara, a gente começa a se dar conta de que a gente vai se sentir preso dentro do samsara não por um processo de repressão. O samsara não tem assim um ser horrível que vem com um chicote de pá na gente, né? A gente não se sente assim algemado, né, no sentido de alguma coisa. A gente vai transmigrando de uma coisa para outra porque aquilo parece completamente encantador, natural e óbvio. Então a gente fica preso porque aquilo é leve, aquilo tem uma coisa assim que a gente escorrega, né? Não é assim uma coisa dura que a pessoa pá, mas ela simplesmente escorrega e aquilo está assim. Trungpa Rinpoche diz a lubrificação do samsara, né? Aquilo está assim escorregadio, né? Você tibum, né? Então a gente vai de uma experiência para outra, não porque aquilo é pesado, porque aquilo é horrível, porque aquilo é alguma coisa assustadora, mas porque aquilo parece completamente óbvio, encantador e natural, e claro, eu quero, eu gosto. Aí todas as certezas surgem. Então essa é a dificuldade da gente atingir a liberação, porque aquilo parece óbvio, aquilo parece natural, aquilo parece... Por outro lado, dizendo isso, as palavras elas sempre são perigosas, porque parece então que eu estou condenando, né? Criando algum lugar que não seja isso, né? Mas o nosso desafio vai ser simplesmente iluminar esse processo e gerar um pouco de estabilidade para poder se dar conta do que enfim está acontecendo, né? Então quando a gente começa a olhar para as nossas emoções é a mesma coisa. O grande desafio é que quando uma emoção muito intensa surge,
ela nos cega completamente, a ponto de a gente não conseguir ver mais nada, né? A gente só vê aquilo. Só vê aquilo que pode ser visto dentro daquela bolha. Isso é tão verdade que quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem uma negatividade com aquela pessoa, que a gente está uma dificuldade, assim, está encalacrado com aquela pessoa, é muito provável que naquele momento a gente não consiga ver nenhuma qualidade naquela pessoa. Por quê? Porque aquilo que a gente está vendo parece tão óbvio, tão natural, que nos cega para ver qualquer outra coisa. Embora a gente provavelmente já tenha visto algum outro momento do passado, e daqui a pouco que aquilo se pacificar a gente comece a ver, mas naquele momento a gente não vê. Então sempre que a gente está vendo alguma coisa com muita certeza, aquilo no Zen se diz isso, né? No Sansara a pessoa está cega porque está vendo. Ou seja, porque ela tem alguma coisa aparentemente óbvia na frente dela, aquilo toda a visão, e a pessoa então deixa de perceber uma série de outras coisas, né? Os acidentes geralmente acontecem assim, né? A pessoa está feliz ali andando e esquece que tinha um cruzamento ali, que vinha alguém e pá! Porque é isso, a pessoa estava óbvio ali, né? Vendo aquilo, não, está aqui, está tudo acontecendo, só que aquilo sempre tem um conjunto de coisas que a gente não viu porque estava fixado naquele outro. Então assim, é complicado. Então a gente vai precisar dessa prática da gente estabilizar um pouco, né? Gerar um pouco de treinar essa não distração. Do contrário, a gente pode ser simplesmente vai escorregar assim, né? Tibum, né? Então, uma das melhores maneiras de trabalharmos com a nossa energia e a energia das coisas do mundo é a partir da mandala das 5 sabedorias ou famílias búdicas. As famílias búdicas, elas nos ajudam a entender não só os aspectos iluminados da nossa mente, como também os aspectos neuróticos. Isso é super importante porque é muito fácil a gente criar uma faixa de gás assim, né? Aqui está o Sansara, aqui está liberado o Nirvana, aqui está os seres confusos, aqui estão os seres iluminados. E a gente vai botando cada um num quadrado assim, né? Como se aquilo não se tocasse, como se aquilo viesse de fontes diferentes, né? Então, é muito provável que um dos sintomas do caminho é que o caminho ele é um conjunto de sucessivas frustrações que a pessoa tem com relação ao próprio caminho. Porque, por exemplo, quando a pessoa começa, ela tem uma ideia do que seja, enfim, a liberação. Passa um tempo, a pessoa tem outra ideia. Passa mais tempo, a pessoa tem outra ideia. E a pessoa, ela está sempre... Aquilo é como se fosse uma cenourinha, assim, que a pessoa vai indo atrás, né? Porque ela está buscando uma projeção dela mesma dentro daquilo, né? Então é um progressivo abandono dessas ideias que a gente tem um pouco românticas com relação ao próprio caminho, com relação, enfim, onde é que tudo isso vai dar, né? Então faz parte disso a gente também aprender a olhar tanto para os aspectos confusos quanto para as qualidades, como elas não se diferenciando assim quanto céu e terra, né? Como se fossem coisas estanques em lugares diferentes que não se tocam e não podem, porque uma vai sujar a outra, né? Então isso é um desafio para a gente. Por quê? A gente vai se dar conta de que, na verdade, elas são a mesma experiência. A lucidez é que vai fazer a diferença. Então a gente vai se dar conta de que é uma questão do lugar. É o lugar desde onde a gente olha para as coisas. Ou seja, se a gente olha desde um lugar de um jogo, esse lugar ele naturalmente vai ser um lugar claustrofóbico, em que o número de possibilidades que a pessoa vai ter para se movimentar são assim, quase zero, né? Agora, se a pessoa, a mesma situação, a pessoa consegue olhar de modo profundo, ela vê aquilo com olhos completamente diferentes, né? Então é uma questão, é a lucidez que vai fazer a diferença, né? Só que a lucidez aqui, ela tem diferentes sentidos que a gente vai se dar conta, né? Ela vai sendo progressivamente
vai ficando progressivamente mais sutil. Porque no início pode ser simplesmente a pessoa se dar conta de alguma coisa, né? Ou seja, a pessoa se deu conta de que ela tem alguma coisa dentro que faz ela andar naquela direção. Ou seja, ela começa a absorver a sensação do culpado externo por aquilo. Mais adiante, a pessoa, quando descobre o Prajna Paramita, ela então começa a ver de modo mais profundo ainda. Porque ela começa a ver em separatividade, né, da experiência interna dela com aquilo que está na frente. Ela vai fazendo isso. Só que como é que isso se relaciona, por exemplo, com as 5 sabedorias? Então isso é composto de 5 Budas, né? 5 Jnani Budas. Se a gente lê o Buda Dharma, por exemplo, os textos mais tradicionais, a gente não vai encontrar muitas referências sobre isso. Mas uma das versões que eu já vi, que eu achei super interessante, é assim. Imaginem o Buda era vivo, né? O Buda era vivo. Aí tinha uma sanga gigantesca. Aí o Buda chegava, aquilo irradiava assim para tudo que é lado, né? E o Buda ele não só tinha realização no sentido assim da prática, mas essa realização ela transbordava para todos os aspectos da vida, de modo que aquela realização transbordava para as relações, transbordava para a noção de organização da sanga, transbordava para a maneira como ele tomava as decisões, como ele conduzia os processos, como ele fazia tudo. Então não era uma coisa de uma realização particular, de uma experiência meditativa, mas aquilo simplesmente transbordava para todas as direções. Só que teve um dia que o Buda morreu. Agora vocês imaginem, como é que será que não foi o dia seguinte? A galera acordou para fazer o puja. E o assento aquele estava vazio. E ia ficar vazio para sempre. Aí vocês imaginem, né? Aquilo não foi um dia fácil. Aí tem o dia seguinte do dia seguinte. E como é que tu mantém a energia? Se quem começou toda essa coisa se foi, né? Aí isso caiu no colo, assim, né? E agora? Então uma das versões que se conta é que os alunos do Buda, eles começavam a visualizar o Buda. Porque quando eles visualizavam o Buda, é como se, de alguma maneira, a energia deles estabilizava de novo. E eles também começaram a se investigar como é que o Buda conseguia agir de modo tão natural como ele agia, né? Como é que ele conseguia se relacionar com as pessoas, como é que ele resolvia os pepinos, como é que ele lidava com essa confusão toda, né? Aí eles começaram a se dar conta de que o Buda, a mente do Buda não é assim um vazio, um silêncio, uma coisa infinita, assim, profunda, né? Imóvel. Mas a mente do Buda ela é como se fosse um prisma, né? Com 5 diferentes qualidades. Essas qualidades, num certo sentido, elas foram ganhando formas antropomórficas, né, de Budas também. Aí cada Buda com uma cor, com uma direção cardial, alguma coisa assim, né? Mas essas formas antropomórficas, elas surgem como uma bengala, né? Elas vão surgir como um apoio para a gente poder, enfim, praticar aquilo que é a sabedoria mesmo, né? Mas para aquilo não ficar alguma coisa muito vaga, aquilo não ficar uma coisa assim etérea, então se faz essa referência antropomórfica, né? Então, por exemplo, o Akshobhya, ele é a sabedoria do espelho e também o seu oposto, a agressão. Isso aqui parece super contraditório, né? Mas a gente vai ver que é a mesma coisa, dependendo do lugar desde onde a gente olha para aquilo. É sempre isso. Ou seja, a agressão afiada, né? Como se fosse assim a raiva, né? A agressão afiada, a raiva, ela é transmutada na qualidade de um espelho que claramente reflete todos os fenômenos. Então esse é um processo de transmutação, né? Você tem uma coisa acontecendo, você consegue parar um pouco diante daquilo, à medida que você simplesmente ilumina aquilo, você passa a ver outra coisa. Não que vai ser uma mágica assim, né? Tipo David Copperfield, né? Que desaparece, né? Mas você simplesmente vê com outros olhos que antes você não estava conseguindo ver, porque você estava simplesmente jogando aquele jogo, né? Então Ratnasambhava, ele vai representar a sabedoria da equanimidade e o que seria o oposto. O oposto é assim, porque aqui nós estamos usando uma linguagem dual e parece que tem polos opostos, né? Mas isso aqui é só uma figura de linguagem, né? Isso é uma figura de expressão. Isso tu não vai encontrar assim, um no céu, um na terra, né? Não tem isso.
Mas a atitude bajuladora do orgulho, né, que é o que Ratnasambhava ajuda a trabalhar, ela vai ser transmutada na qualidade de incluir a todos. Então aqui tem uma relação muito clara com os 5 venenos, né? Então, os tibetanos, os budistas, eles gostam de classificar as coisas, né? Porque aquilo se desenvolveu de uma maneira acadêmica durante muitos séculos, né? Então o academicismo deles se dava através da categorização das coisas. Era parte do treinamento monástico eles estudarem e decorarem o índice dos textos. Aquilo já era um estudo em si. Então aquilo é uma coisa meio... Se a pessoa é meio aquariana assim, ela fica meio desesperada de olhar para aquilo. Porque aquilo assim é uma exatidão assim, cirúrgica, né? Tu pensa, pá, que é isso, né? Aí eles decoravam, eles estudavam aquilo, né? Porque os índices eles eram como que um mega GPS, né? Assim, um Waze milimétrico, né? Que apontava aquilo assim da forma mais clara possível, né? Então, eles vão, daí tem as 6 emoções perturbadoras, ou tem os 5 venenos, e tem o 3 isso, os 5 daquilo, os 8 daquilo, 16, 18, não sei o que, aquilo é infinito, né? Então a gente não precisa assim também ficar preocupado em saber o que cada coisa é, o que é, não sei bem o que. É que cada classificação surge dentro de um contexto, né? Então aqui, ao invés de usar 6 emoções perturbadoras, né, como geralmente a gente usa na roda da vida, isso é muito comum, né, no budismo tradicional, usar 5 venenos, né? Tu tem 3 animais ou 5 venenos. Porque a carência, muitas vezes, ela vai ser vista dentro do reino dos semideuses, né? Da inveja, né? Porque a inveja sempre tem um fundo de carência, assim, né? A pessoa está olhando para o outro tem, eu que eu também quero ter, então eu vou competir com ele, então aquilo tem uma coisa que se mistura, né? No fundo, tu nunca vai encontrar um bordo exato, né? De quando é que termina uma coisa e começa a outra. Tu não consegue. Então, aqui são uma linguagem, né? Que é usada, né? Então, Amitabha, ele é conhecido por apresentar a sabedoria discriminativa, né? E o que seria assim o oposto, né? Que é paixão ou apego. Então, olhando assim essas palavras, parece que céu e terra, né? Tem sabedoria discriminativa, assim, uma coisa serena, assim, né? Imperturbável, né? Calma. Aí tu tem paixão, tu tem aquela coisa carnal, assim, aquilo quase pingando, né? Aí tu pensa, um lá, assim, iluminado, e o outro lá, não sei bem onde, né? Então são maneiras de ver, né? Mas Amitabha, entre outras coisas, ele vai ter essa habilidade muito impressionante de olhar para o intenso desejo da paixão ser transmutado numa atenção refinada para cada detalhe das experiências. Então isso pode acontecer. Aí Amitabha é a da cor, não precisa nem dizer, né? Vermelha, né? Porque, enfim, né? Esse assunto aqui, né? Vermelho. Amoghasiddhi. Amoghasiddhi é a sabedoria da causalidade, como todo mundo sabe. Ou que tudo realiza. Às vezes eles usam essa expressão, né? É que são traduções do inglês diferentes, né? Às vezes eles usam causalidade ou a sabedoria realizadora, que tudo realiza, né? Totalmente realizada. Depende, né? Como é que vem. E também a Amoghasiddhi vai apontar para o que seria assim, aparentemente o oposto disso, né? Que é inveja, né? Ou paranoia. Que não é o nosso caso, assim, né? Paranoia. Eu acho essa linguagem super interessante porque ela é como se esse método ele escancarasse o fato de que a gente separa as coisas, né? Ele escancara o fato de que a gente tem uma dificuldade de olhar para as coisas de forma mais orgânica, né? Então isso vai se revelar de muitas diferentes formas, né? Seja dentro do nosso caminho, seja dentro da maneira como a gente lida com as coisas, seja de como a gente vai olhando para tudo, né? Por exemplo, uma das coisas mais perturbadoras que foi surgir na época do Buda foi um mestre, né? Para não dizer o próprio Buda, que se chamava Vimalakirti.
assim, ele causou um transtorno, assim, ele deixou os alunos do Buda paranoicos, assim, né? Por quê? Porque a sanga do Buda, oficial, assim, vamos dizer, todos eles eram monges. Ou monjas. Mas não se fala muito das monjas. Tem essa coisa meio sexista, né? Então, os monges, eles tinham 250 votos. As mulheres tinham 100 votos a mais, tinham 350. Isso com certeza foi um homem, né, que se vingar de alguma coisa, não 100 a mais, né? Eu não sei bem quais que seriam esses 100 a mais, mas é o que se conta, né? Mas tem mestras contemporâneas muito interessantes realizadas, né, como a Tenzin Palmo, que ela apresenta também uma outra versão também de como que isso funcionava na época do Buda, porque mesmo os relatos que a gente tem de como que a sanga masculina e feminina existia na época do Buda é um relato contado pelos homens. Super suspeito, né? Super suspeito, né? Porque a historiografia ela está sempre na dependência de quem está contando a história. Então, você não estava dizendo fatos, né? Ainda que a pessoa pense que ela tem um cientificismo ali, né? Não, o que aconteceu foi isso. Aquilo aí tinha um monte de conjunções que dependeram para aquilo acontecer daquele jeito. Então depende de quem conta. Então ela vai dizer, não, a história não foi contada direito, né? Porque tem relatos que dizem que o Buda foi absurdamente contra a entrada das mulheres na sanga, que aquilo ia ser a degradação, que uma série, tem umas coisas horríveis assim que eles falam, né? E a Tenzin Palmo, ela vai trazer, ela vai resgatar os textos de realização, de iluminação das monjas da época do Buda, né? Ou seja, elas atingindo a realização, escrevendo poemas de realização e atingindo o nirvana e indo embora, assim, né? Se tinha corpo de Arco-Íris, eu não sei, porque na época do Buda eles não falavam sobre isso, né? Mas acho que só não tinha essa parte, né? E aí tem isso, né? Aí dentro dessa, ou seja, era uma coisa monástica, basicamente. Só que vai surgir o Vimalakirti, que é um outsider. Eu gosto dos outsiders. Porque ele vem, os outsiders, especialmente os que são mais quietos, assim, né? Porque eles simplesmente perturbam todo mundo, né? Só pelo fato de existirem. Porque eles não entram dentro do sistema. Aí fica todo mundo bem nervoso, assim, com eles, né? Então o Vimalakirti, ele era super de boa. E ele era um praticante altamente realizado. Eu prefiro pensar que Vimalakirti, ele era o próprio Buda, né? Ele era a própria emanação do Buda, assim, ou seja, emanação no sentido assim, ele era o Buda leigo, ao invés de ter apenas o Buda que vivia dentro da sanga, com essa carinha ali bonitinha, tinha o que vivia a paisana, vamos supor, né? Com trajes do mundo, né? A Vimalakirti, ele fazia aparentemente tudo que não podia, para um monge, né? Ou para um praticante espiritual sério. Então ele era casado, ele tinha filho, ele tinha dinheiro, ele tinha propriedade. Naquele tempo ele tinha servos. Ele andava por lugares assim meio suspeitos, assim como tavernas e outros que é melhor nem falar, né? E ele fazia todo tipo de coisa assim, aparente e nos textos dizem, né, que aparentemente iam contra o caminho. Aí chegou num momento que nenhum aluno do Buda mais tinha coragem de encontrar com ele. Porque cada um deles que encontrava o Vimalakirti ficava meio assim, porque eles ficavam sem saber o que fazer, né? Aí teve um momento que o Vimalakirti ficou se sentindo meio sozinho, assim, meio abandonado. Aí ele pensou, por que nenhum aluno do Buda veio me ver? Eu acho que deve ter alguma coisa acontecendo. Então eu vou simular uma doença, aí eu vou ficar na cama, assim, com uma cara meio assim, aí quem sabe eles vêm. Aí eu vou dar um jeito de avisar o Buda. Aí ele simulou uma doença, e como ele e o Buda tinham uma Guru Yoga assim, o Buda instantaneamente ficou sabendo o que estava acontecendo e começou a puxar um por um dos alunos lá para irem visitar o tal do Vimalakirti. Assim. Só que o Buda não vai chamar a galera do fundão assim. O Buda chama assim, Ananda, vai lá ver o Vimalakirti. Aí o sutra inteiro, assim, o Vimalakirti não faz nada ali, né? Ele está lá no leito dele, né? O sutra inteiro é o relato dos alunos do Buda dizendo por que eles não iam visitar o Vimalakirti. E cada um deles tinha uma desculpa mais esfarrapada que a outra para não ir, né? Aí o primeiro deles dizia assim, não, abençoado, eu não vou ir. Aí o Buda disse, como não? Aí ele disse, não vou, porque uma vez eu estava meditando, em posição de lótus, assim, super equilibrado e sereno, e o Vimalakirti apareceu.
A Vimalakirti disse assim para mim: a verdadeira meditação é você se manter imóvel, mesmo em meio ao movimento e às aparências. E não você ficar retirado das coisas como se elas lhe perturbassem. Isso não é verdadeira meditação. Aí o Ananda disse assim: abençoado, eu não sabia nem o que dizer para ele. Eu me levantei e fui embora. Daí o Buda disse: tá bom. Aí ele chama assim: Shariputra, vai lá visitar o Vimalakirti. Ah, não vou. Mas por que você não vai? Não, porque uma vez eu estava não sei aonde, o Vimalakirti apareceu. Ele era super inconveniente. Ele aparecia sempre na hora errada, no lugar errado, sim. E ele apontava as fraquezas, ele apontava o ponto fraco, né? Ele apontava a dimensão que eles tinham apegados, assim, de estarem imaginando que indo em direção a alguma coisa, eles abandonavam outra impura, né? Então eles estavam indo para uma dimensão de pureza, abandonando uma impureza em algum lugar. Eu vi Malakirti vem e racha aquilo no meio, porque ele vai apresentar a lucidez, ele vai apresentar o fato daquilo só ser puro ou impuro dentro da mente da pessoa e não em outro lugar. Ou seja, é a mente que constrói a sensação daquilo ser impuro e a mente que constrói a sensação daquilo ser puro. É na mente que a pessoa vai precisar olhar para aquilo e não em alguma coisa, né? Então ele vai fazer esse tratamento de choque. Ele vai entrar com Prajnaparamita direto, né? Porque é como se a pessoa superasse a necessidade de ter que movimentar as aparências externas para conseguir alguma coisa, né? Então essa linguagem aqui ela vai entrar nesse sentido, né? Porque a gente olha assim uma coisa indo para o céu, assim quase levitando no reino celestial e outra lá embaixo, né? Então isso acontece. Então isso foi a Amoghasiddhi, né? Então, a capacidade de mirar certeiramente o nosso alvo através da inveja é transmutado em uma ação efetiva. Depois isso vai ser explicado. Aqui também é estranho, mas depois vai ser explicado. E Vairocana, ou Vairocana, é a sabedoria semelhante ao céu. Então isso aqui é o que a gente geralmente conhece por Vairocana, né? Que é esse aspecto de Dharmata, né? Esse aspecto da natureza da mente, que é o céu. Só que Vairocana, ele vai iluminar também o que aparentemente seria o oposto, que é a ignorância. A ignorância fundamental, que é a base do samsara. A ignorância fundamental é a avidya, né? Então, ignorância, nesse sentido aqui, ele vai tratar de uma experiência muito próxima a nós, que é a experiência que é conhecida como os 3 tipos de sofrimento, que eu acho que você já deve ter ouvido também, né? Mas é sempre interessante lembrar, né? Porque os budistas, eles pensam em tudo, né? Até no sofrimento. Porque a gente vai se dar conta que a gente lida de jeitos diferentes com isso, né? Então, mesmo o sofrimento, ele é esmiuçado. Então, eles vão dizer assim, bom, tem o sofrimento do sofrimento. Tu pensa, nossa, que coisa horrível, depressiva, né? O sofrimento do sofrimento é o quê? É o mais leve, pessoal. Porque é o sofrimento que surge de um desconforto, é uma coisa que surge a partir do corpo. Você está andando, tropeça, torce o pé, você corta o dedo, né? Você dá uma dor de cabeça, né? Então você tem alguma coisa ali que está acontecendo e aquilo produz um desconforto, né? Então esse é o sofrimento do sofrimento. Só que isso tem dimensões mais sutis, né? Depois tem o sofrimento da mudança, que é super interessante. O sofrimento da mudança é essa nossa incapacidade de lidar com a impermanência. Como se todo o nosso esforço fosse sempre criar um tipo de blindagem que ali dentro daquele bunker a Maharaja não vai chegar. A gente sempre fica esperando alguma coisa que a gente constrói que aqui vai ficar assim, né? Então é essa dificuldade, é o sofrimento que surge quando as coisas inevitavelmente mudam, né? Às vezes elas podem mudar em sentidos inusitados, assim, né? Então o Lama ele brinca, né? O sofrimento da mudança às vezes pode ser assim. O outro pega as coisas, vai embora e leva a mudança junto. Aí a gente fica lá, né? Sem o outro, sem a mudança. Então esse sofrimento da mudança, ele pode acontecer, né? Que é o fato da gente ficar mal quando alguma coisa se altera, né? Então isso é super corriqueiro para nós, né?
E vai ter o sofrimento totalmente pervasivo, o sofrimento que tudo permeia, que é a experiência do sofrimento, que é isso aqui especialmente, né, dessa ignorância fundamental, que é o fato da gente não conseguir olhar para as coisas com profundidade. O fato da gente estar sempre ocupado, sempre reagindo aqui e ali, empurrando aquilo um pouco com a barriga, assim, e aquilo vai andando, né? E a gente não conseguir efetivamente parar para penetrar no que realmente está acontecendo. Então isso é o primeiro dos 12 elos, né? Ele é a origem da coisa toda, né? Que é a avidya. Então, às vezes, isso simbolicamente é apresentado como se fosse uma experiência de uma névoa, né? De uma neblina, né? Algo que surge e aquilo parece denso, né? Mas tu não consegue pegar naquilo, né? Tu atravessa aquilo, não tem uma parede ali, não tem alguma coisa assim que tu vai bater. Mas aquilo está ali, tu não consegue enxergar, né? É como se fosse uma névoa, né? Então, simbolicamente, às vezes é apresentado assim, né? A névoa da ignorância, a neblina, né? A cerração da ignorância, é transmutada no vasto espaço que acomoda tudo e todos. Então é importante lembrar, antes da gente entrar no resto, né? E de fato realizar que não há nada errado ou ruim sobre a energia em si mesma. É como se de saída a gente precisasse absolver os nossos karmas, né? De saída a gente precisa absolver, seja qual for o nó de energia que a gente esteja sustentando. Não tem algo absolutamente errado, impuro, maquiavélico. A pessoa vai precisar absolver essa energia. Por quê? Porque para trazê-la ao caminho, nós vamos primeiro precisar aprender a conviver com elas, estando presentes e conscientes. Porque é simples. Se a gente não conseguir olhar, a gente vai estar sempre guardando, escondendo ou lutando com aquilo. Significa que a gente nunca vai conseguir olhar com profundidade para o que está acontecendo. Então a gente vai precisar de um pouco de estabilidade para que quando a gente trouxer aquilo, a gente consiga olhar sem tremer, né? Sem simplesmente reagir, sem simplesmente qualquer coisa. Porque do contrário a gente não tem chance nenhuma, né? A gente vai ser simplesmente engolido por aquilo, né? Então, por isso que shamatha, a estabilidade é importante, nos permite usar a nossa mente, ao invés da gente ser simplesmente usado por ela. Então, nós poderemos trabalhar com essas energias, na medida que elas forem surgindo. Contemplando a separatividade e aplicando a compaixão. Nós permitimos que essas energias se expressem por completo, ao invés de tentar controlá-las e evitá-las. Então tem isso, né? Pode ser que a gente guarde uma versão um pouco puritana do praticante que no fundo não deveria ter esse tipo de pensamento, né? Que horror, né? Eu já estou tanto tempo praticando e eu ainda tenho tais pensamentos, né? Pá, que horror. Então pode ser que a pessoa ela cria um conjunto de expectativas com relação ao que ela deveria sentir, né? O que deveria acontecer internamente, assim por diante. Mas mesmo isso é uma cilada, né? Então o ponto não é se aquilo surge ou não surge, o ponto é como é que a gente lida, né? Porque o surgimento em si, ele não é o problema é o que a gente faz com aquilo, né? Então isso é importante, né? O fato daquilo surgir não é o problema, né? O problema é que a gente não sabe lidar. Aí quando a gente consegue, ao surgir, conseguir minimamente parar diante daquilo, a gente já desmistifica um tanto, né? Mas para isso a gente vai precisar aprender a parar. Então para nós isso é uma prática, né? Porque tem várias coisas que a gente talvez ainda não consiga olhar, né? Tem coisas que a gente vai guardando para depois que a gente estiver mais forte, né? A gente consiga trazer elas, né? Mas até lá a gente vai olhando para coisas que a gente consegue, né? Isso é preciso. Então a realidade, ela vai ser simplesmente a exibição da mandala. A exibição como num cinema. A materialidade das coisas é a tela sobre a qual as mandalas são refletidas, elas são exibidas. É apenas isso.
Por quê? Porque aqui fica claro o fato de que a materialidade do mundo é simplesmente o espelho que vai apoiar o conjunto de referenciais que a gente está usando naquele lugar. Eu lembro lá no Dharmata, né, a gente tinha a zona da mata, né? Então tinha uns macaquinhos lá, uns saguis, né? Ficavam pulando assim, galho em galho, né? O que era interessante era o quanto que aqueles saguis conseguiam revelar da pessoa, né? Porque a pessoa quando chegava, ela pensava que estava falando do sagui, mas no fundo a pessoa estava falando dela mesma. Porque tinham aqueles que chegavam e diziam, nossa, esse lugar aqui, imagina, um paraíso. Essa mata, né, esse silêncio, essas pessoas aqui fazendo essas práticas, esses macaquinhos, assim. A pessoa estava rindo dos deuses, né? Aquilo era uma coisa celestial, assim. Aí tinha outros que chegavam e diziam, não, mas tá meio magro esses macacos aqui, eu já vi uns mais gordinhos, né? Além do mais, tá meio seco esse mato aqui, né, nesse lugar aqui, eu já vi lugares mais verdejantes, né? Então a pessoa estava meio semideuses, assim, ela estava comparando, né, aqui, aquilo outro, né? Tava lá. Aí tinha outros que pensavam, viam um macaquinho, chegavam lá, viu o sagui e pensavam, ah, mas aqui tem que dar comida para os macaquinhos, estão magros, né? Tem que cuidar. E não sei bem o que. Aí a pessoa, será que dá para levar um para casa? Né? Aí a pessoa tem essa coisa assim do apego, né? Reino dos humanos. Aí tinha uns que passavam e nem viam os macaquinhos. Ah, tá, tem uns macaquinhos ali. Pois é. Esse é o reino dos animais, assim, tem uma indiferença, assim, né? Ah, tá, tu tá preocupado com outras coisas, tu nem vê o resto, né? A pessoa ainda pensa, pá, deve dar um trabalho, né? O pessoal aí pulando, né? O dia inteiro. Aí tem, o que tem? Aí vai só caindo, né? Ladeira abaixo. Depois tem fantasmas famintos. Aí eles chegam, olham pros macaquinhos e pensam, ah, mas era o que eu precisava. Eu precisava de um desses, né? Ainda mais um macaco do centro budista, imagina. Deve ser abençoado ainda, né? Fica aqui passando por esses retirantes aqui, né? Isso é tudo. Posso levar um, né? Então isso é carência, né? A pessoa precisa daquilo, né? Como se aquilo fosse a tábua da salvação, assim, né? E tem, por último, aquela marca do reino dos infernos, né? Que são aquelas pessoas que dizem, isso é um perigo, esses macacos. Já pensou se ele morde? Transmite raiva, pessoal. E depois como é que vocês vão ficar? E raiva mata. Eu fiquei sabendo de uma pessoa não sei aonde que morreu com a mordida do macaco desses, né? Então o que acontece? A materialidade das coisas, ela é o espelho que vai simplesmente apoiar o que a gente estiver trazendo, né? Então aqui a gente está olhando nesse sentido, né? A gente se dá conta de que quando a gente está falando das coisas, a gente está falando muito mais do lugar que a gente está do que da coisa em si, né? Então aqui isso vai nos ajudar a iluminar esse ponto. Mas como essa descrição tradicional das 5 sabedorias se manifesta em nós e naqueles ao nosso redor, tanto na forma lúcida quanto confusa? Pois é, aí fica a pergunta. Para depois, né? Porque já são 10:05. Pois é. Mas a gente tem um tempo, né, para conversar, né? Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, né? Tive um bocado de coisa, né? Na visão de baixo para cima, é o antídoto. Tu tem essa noção de antídoto porque é como se tu pegasse alguma coisa e tu aplicasse ali, né? É como se aquilo viesse de um outro lugar e tu colocasse sobre aquele veneno, vamos supor, né? Mas aqui tu não vai ter essa sensação de tu estar transpondo alguma coisa que tu está aplicando sobre outra. A gente vai estar simplesmente sendo desafiado a conseguir parar diante das coisas, para olhar. Então eu não vou estar aplicando algo, eu não estou trazendo algo, eu não estou nada, eu estou só olhando. Só que o ponto aqui é desde onde que eu estou olhando.
O que acontece no Sansara é que o lugar desde onde a gente olha, ele nunca fica claro pra gente. No sentido de que quando a gente olha para as coisas, né, como esse exemplo do macaquinho, né? A pessoa que chega lá com essa experiência do reino dos infernos, o macaco é um macaco infernal. Porque ele pode transmitir raiva, porque enfim, onde a pessoa anda, né? Aí a pessoa está naquela situação ali. Então, naquele momento, a pessoa tem uma sensação de completude daquela realidade. Ela não suspeita que aquilo... Tudo bem, pode ser, mas pode ser outras coisas. Ah, isso não. Até pode ser, mas a realidade é essa. Não, tudo bem. Só que para o cara lá dos semideuses, que olha para aquele macaco, aquela é a realidade. Então a realidade ela vai estar sempre na dependência de onde a gente estiver. Então a gente vai precisar jogar luzes sobre esse lugar que onde a gente está, né? Ou seja, aquilo que a gente está vendo está refletindo no lugar que a gente está. Se a gente troca o lugar, a gente vê outras coisas. Não é uma questão tanto da gente mexer as coisas na nossa frente, é uma questão da pessoa se dar conta desde que lugar é esse que ela anda. Porque o lugar que ela está é que está determinando o que ela está vendo. Então é uma questão mais de um jogo de perspectiva do que qualquer outra coisa. Você tem que usar uma linguagem de antídoto e a gente usa. Aí é uma coisa assim, né? Que vai surgir como uma coisa correspondente, né? Aí isso vai ser visto assim. Porque os 5 Jnani Budas, eles vão ser um mapeamento de 5 lugares que a gente já usa dentro do Sansara, só que esses mesmos lugares, do jeito que eles estiverem, se a gente conseguir parar e simplesmente olhar com um pouco mais de profundidade, a gente se dá conta que isso enfim é a mente lúcida, é a própria mente do Buda. Porque a gente tem uma sensação que a mente do Buda é como se a mente do Buda fosse uma outra mente que não a nossa, né? No sentido de que aí a gente começa a imaginar alguma coisa um pouco psicodélica, assim, né? Que aí a pessoa, aí todo mundo tem uma experiência, assim, é como se tu perguntasse para cada um o que é a realização, cada um vai dizer alguma coisa. Só que essa coisa que a pessoa diz está totalmente na dependência do lugar que ela está. Por isso que se diz que no Prajnaparamita, né, é inconcebível. Porque não diz respeito a alguma projeção, não diz respeito a alguma idealização, não diz respeito a alguma coisa, né? É inconcebível, é inexprimível. Porque já não diz respeito a aspectos que tu possa, então, imaginar, eu acho que é mais por aqui, eu acho que é mais por ali. É como se fosse um grande abandono, até mesmo dessas expectativas, né? Aí vai nessa direção. Shamatha. Meditação em silêncio. Tem que fazer. Não tem escapatória. Dizendo assim parece uma coisa horrível, né? Tá todo mundo condenado a fazer shamatha, né? Puxa, a vida é agora, né? Mas é super maravilhoso. Então assim, em primeiro lugar tem que praticar. Não tem quem não atinge a iluminação não praticando. Aí vai dizer, não, mas tem aquele lá que não sei bem o que é assim, mas na vida passada ele praticou, com certeza. Aí tem essas desculpas, assim, né? Mas, enfim, tem que praticar. Agora, o tanto de foco que a pessoa vai colocar nisso vai depender do quanto que a pessoa espera do Sansara. Então, se a pessoa ainda espera bastante coisa do Sansara, né? Ou seja, ela ainda sutilmente guarda uma esperança de que o Sansara vai dar alguma coisa útil para ela, então a energia para ela praticar vai ser assim, né? Agora, quanto menos expectativa a pessoa tem do Sansara de que aquilo alguma coisa vai funcionar ali dentro, aí mais claro fica para a pessoa o fato dela precisar aproveitar o tempo. Aí isso é os 4 pensamentos transformam a mente. Ou seja, primeiro a vida humana preciosa. A gente está aqui e parece super normal, assim, né? Nós somos seres humanos, nós estamos aqui num templo budista, né? Tá certo, isso aqui é meio estranho, né? Ainda mais para os vizinhos aqui que devem passar, né? Mas, não, tem o budismo, tá tudo no Google, tá tudo lá, no YouTube, né? Aquilo é meio normal, assim. O que não é normal.
Por uma série de razões, né? Por exemplo, isso só se manteve vivo, o budismo ele não é os livros. O budismo ele só se manteve vivo porque primeiro teve um Buda que surgiu. Agora, o Buda surgiu, poderia ninguém ter se interessado, né? Agora, teve muita gente que se interessou. Agora, eles podiam ter se interessado e não terem atingido a realização, mas eles atingiram. Agora, esses alunos do Buda que então começaram depois a ensinar e começaram a conduzir todas as coisas, eles poderiam não ter alunos, eles mesmos, mas eles tiveram. Então isso vem vindo, tipo um telefone sem fio, isso é uma coisa milagrosa. No meio do Sansara, isso vem vindo intocado, 26 séculos. Aí tu começa a ler a história dos mestres tibetanos. Trungpa Rinpoche vivia numa aldeia que quando ele tinha 20 anos ele foi obrigado a fugir, por causa da invasão dos chineses. Ele estava entre mais ou menos 700, 750 pessoas que fugiram pelos Himalaias por meses, na neve, até a cintura, assim, praticamente, né? Viajando de noite para os chineses não matarem eles. Então eles saíram entre os 700, 750, chegaram 30 na Índia. Aí esses mestres, um depois do outro, tem uma história dessas para contar. Eles dizendo, eu preciso chegar lá porque eu preciso manter isso vivo. É um milagre a gente estar aqui. Aí tu vê as histórias do Chagdo Rinpoche, o mestre do Lama, no Senhor da Dança, ele contando como é que ele fugiu do Tibete. Ele, assim, andando de muleta, assim, o que uma pessoa levava 1 hora para fazer, ele levava 1 semana quase. E no meio da noite, assim, tu não tinha GPS, tu não tinha nada. Aí ele chega na Índia, aquilo super estranho, quente, abafado, um outro povo, né? Tu tá no exílio, toda a família morreu, né? Tu deixa todo mundo para trás, né? Aí eles vêm, ele chega no Brasil já no fim da vida, com quase 70 anos, falando inglês de ordem. O inglês dele era muito estranho. E zero português, assim, a saúde super debilitada. E fez aquilo até o último, morreu dando retiro. Aí tu olha para os mestres, todos eles têm uma sensação de urgência, ainda que eles possam ter uma cara meio calma, né, que é o que geralmente eles têm, mas todos eles têm uma sensação de urgência. Por quê? Porque a permanência está aí, entende? A gente está aqui nessa condição. Os tibetanos, imagina, era o país inteiro. O rei do Tibete, o presidente era o Dalai Lama. Aquilo chegou em permanência na forma dos chineses e fuzilou aquilo, né? Mais de 1 milhão de tibetanos mortos. Aí tu pensa, e eles tinham o Dalai Lama, eles tinham esses mestres todos, né? A gente está aqui engateando nisso, a gente não tem garantia nenhuma que a gente vai conseguir manter isso vivo. A gente não tem. Então aí a gente começa a se dar conta de que ainda que isso aqui possa parecer uma coisa assim meio óbvia, isso aqui pode desaparecer assim, do mesmo modo que a nossa vida, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então isso já é impermanência, que é o segundo. Então, para morrer basta estar vivo, como se diz, né? Então a gente está aqui, todo mundo um pouco acomodado, né? Impermanência está aí, a qualquer momento vem, né? E aí, nós vamos fazer o quê? Então isso é como se acelerasse um pouco o processo interno, né? Digo, aí, vou fazer o que da minha vida, né? O tempo está passando, daqui a pouco os mestres morrem, e aí? Eu também, daqui a pouco, fico doente, acontece alguma coisa, eu não consigo mais praticar, qualquer coisa acontece, né? A impermanência. Aí não só a impermanência, a gente tem estruturas kármicas. Estruturas kármicas primárias, ou seja, a gente nem suspeita que tem. A gente só passa a perceber quando alguma coisa acontece. Aí aparece alguma situação e a gente reage de um jeito que a gente nem sabia que era capaz. Esse é o karma secundário. Aqueles demônios, aquelas coisas todas que estavam lá engavetadas, plaf, a pessoa começa a cuspir, né? Então esse é o karma. Todo mundo tem estrutura kármica. Só o que acontece é que a gente tem uma habilidade de evitar certas circunstâncias para que a coisa não piore, mas aquilo está lá, né? E isso vai produzir sofrimento. Não produz sofrimento. A gente se desespera porque a gente se reage, a gente não sei o quê. Então isso ajuda a formar essa base dessa fundação na qual a gente entende que a gente tem que praticar. É um pouco isso, né? Aí, se isso vai ficando claro para a pessoa, é como se o próprio fato delas se preocupar tanto com o samsara começa a perder um pouco o sentido. Então, o que se diz é que se a prática da motivação da pessoa está andando bem, ou seja, a pessoa tem um foco na motivação, o shamatha vai vir com uma naturalidade dali dentro, ela vem com uma decorrência. Por quê? Porque boa parte das dificuldades que a gente tem dentro de shamatha, por exemplo, da meditação em silêncio, é o fato de que
a gente está fazendo aquilo, mas no fundo a gente não era bem, talvez a gente queria fazer. A gente quer fazer, mas a gente quer só um tanto, né? Eu quero só para resolver isso daqui, depois eu sigo com a minha vida, né? Então aquilo é sempre assim, né? É quase sempre um jogo, né? Que a pessoa está jogando, ela está sempre barganhando assim alguma coisa, né? Não, eu dou isso, mas eu só dou até aqui. Tá bom, aí tu só vai ganhar até ali também, né? É um pouco isso. Aí quanto mais a pessoa conseguir abrir, mais a coisa acontece. Então motivação, ela vai ser o fundamental para a chamata acontecer, a meditação em silêncio, né? E assim a pessoa vai indo. Mas aí tem esse tema básico, que é o tema da motivação, né? Que é o que vai fazer a gente aproveitar o tempo, aproveitar as experiências, né? Bom, já são 5 horas. Então a gente vai ficar por aqui. Acho que tem uma yoga agora, né? 5 horas aqui. Depois tem o jantar, depois tem o puja. E a gente volta às 8. A gente vai fazer só a dedicação antes de se despedir. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lopcho sun ring luche zan lin sa sun cha parpel cho sun não adão midral do sun gele show. Muito obrigado. Até daqui a pouco.